Transformar Juntos 2025 se transformou num verdadeiro sucesso de cases do Brasil e também daqui do nosso estado do Maranhão. Muita gente competente provando para nós que é possível sim transformar juntos. Por isso a gente segue aqui diretamente do nosso podcast com o Sebrae Você Pode Mais para conversar sobre essas histórias. E quem vai falar com a gente agora é o Roberto Montanha, que é palestrante há mais de 15 anos e contabilista, formado em gestão de pessoas. Mas olha só que interessante, já foi premiado pelo Sebrae e hoje faz palestras no Brasil inteiro. Por aqui a gente também conversa com o Campos Júnior, que é gestor estadual da Sala do Empreendedor. É daqui do nosso Maranhão, fez um giro no Multicenter Sebrae para mostrar para tantos pequenos empreendedores que é possível sim ter acesso a recurso, ter acesso a capacitação, ter acesso a conhecimento que transforma. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente que agradece, né? O coração fica cheio de alegria e principalmente nesse universo aqui onde minha vida começou, no rádio. Então o coração tá cheio de alegria e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Você que sempre esteve ali juntinho, né, da comunicação e não se livrou dela, pelo contrário, nos presenteou fazendo palestras para todo o Brasil. Exatamente. Quis separar, mas aí não tem jeito. Quando você nasce para aquilo, aí você está sempre nessa jornada aí. Então vamos começar falando sobre esse início de tudo, já, porque antes eu tenho que, claro, passar a palavra para o nosso gestor estadual da Sala do Empreendedor, falando dessa oportunidade também que as pessoas têm de vir aqui conhecer mais sobre esse trabalho do Sebrae, esse trabalho tão importante que é exatamente aquilo que você gerencia, que você coordena, a Sala do Empreendedor. Tão acessível, não é isso? Campos Júnior, conta pra gente mais sobre isso. Boa tarde a todos, boa tarde Andrés, boa tarde Montanha. Poxa, como é bom falar da Sala do Empreendedor, né? E o Maranhão sempre tem referência sobre a Sala do Empreendedor. Hoje nós temos 170 salas inauguradas. Dessas 170 salas inauguradas, nós temos uma parceria com o governo do estado. Parceria essa que o Maranhão é pioneira em fazer parceria no programa Cidade Empreendedora, no qual eu tive uma reunião, vou voltar aqui, eu tive uma reunião em Brasília com um encontro de gestor de sala. E o nosso diretor falou assim mesmo, o Sebrae é um grande parceiro. A gente vai para o bar, quando chega na hora de pagar a conta, o Sebrae paga 70% e o parceiro paga 30%. Eu fiquei assim caladinho, gente, poxa, eu tenho que falar. Aí eu pedi a palavra, diretor, lá no Maranhão, nossos parceiros, na hora de pagar a conta, no bar, é 50-50. É uma parceria com o governo do estado que nós temos esse programa de eles entram por 50% e o Sebrae dá 50%. No programa Cidade Empreendedora, onde nesse ciclo agora nós estamos fechando quase todos os 207 municípios com o Sala do Empreendedor. Ai, que legal. E você passou por lá, não é isso, Montanha? Sim. Eu tenho a oportunidade de já estar em vários estados do Brasil falando com esses agentes, com esses atores. Eu já falei para mais de 5 mil agentes de desenvolvimento pelo Brasil inteiro, né? De norte a sul. Então, do Nordeste principalmente, e tá aqui hoje falando com essa galera, para mim é uma satisfação muito grande, porque são agentes de desenvolvimento, mas são agentes multiplicadores da missão do Sebrae. Esses atores, mesmo que às vezes na dificuldade, com os recursos que às vezes não são os melhores, fazendo o melhor para que o empreendedorismo aconteça, porque não existe progresso em lugar nenhum do mundo que não seja através de condutas e atitudes empreendedoras. E nessa experiência que você teve, nesses momentos que você palestra para o Brasil inteiro, eu tô sabendo que você chega até a pontuar que o Sebrae transformou a sua vida. Então conta pra gente como é que foi essa transformação. Eu costumo dizer que o Sebrae salvou a minha vida, né? Eu, quando era universitário, não sabia muito bem para que caminho ia seguir, estava meio que perdido ali, inclusive até no processo meio que depressivo. E aí apareceu ali para mim o Desafio Sebrae. Eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas era uma competição universitária onde você fazia estágio de dono. Esse era o slogan, faça um estágio de dono. E eu participei desse projeto junto com a equipe na época da universidade e chegamos com mais de 75 mil inscritos, chegamos a 4º lugar nacional. E foi um feito extraordinário na época. E aí o Sebrae me convidou para contar essa experiência nas universidades. E a partir do momento que eu comecei a falar com as pessoas, eu encontrei a minha missão de vida, que é poder falar com as pessoas, que é poder trazer experiência, transformação através... Eu costumo falar que a minha especialidade como palestrante é de autopotencialização. Ou seja, eu aprendi que a motivação ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o que eu ajudo é as pessoas a identificarem o potencial e assim usar ferramentas para potencializarem ainda mais
os seus superpoderes. Nossa, e a gente tem muita gente super poderosa nesse Brasil e também aqui, né, Campos Júnior? Olha, quando eu pensei em trazer Montanha para o nosso encontro de agentes de desenvolvimento, né? Eu, consultando o Sebrae Nacional, eu pensei, poxa, nós temos 300 agentes de desenvolvimento no Maranhão, espalhados em todas as salas do empreendedor, agentes e atendentes. Aí eu disse, poxa, mas nós temos novos agentes, né? Novos agentes que entraram agora nesse ano. Mas como poder desenvolver mais o trabalho desses agentes? Como poder capacitar esses agentes? Tem que ter uma palestra master com o segredo mágico do sucesso. Isso. Né? Que a Montanha deve falar um pouquinho mais, mas assim, para poder estimular, motivar mais nossos agentes. Eu sempre falo assim, Andressa, que o nosso grande parceiro do Sebrae hoje são os agentes de desenvolvimento. Ele está lá desde dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, levando conhecimento, levando palestra. Tem mais, todos os agentes de desenvolvimento têm acesso a uma universidade corporativa do Sebrae, gratuito. São mais de 70 cursos que têm direito por ser nossos parceiros. Que bom, né? Então, Montanha, nessa palestra dele, vai motivar mais eles ainda, se inspirarem mais ainda, para fazer um belo trabalho na sala do empreendedor. Que maravilha, né? E como é que as pessoas podem chegar a essa etapa também? Quando a gente fala de agente de desenvolvimento e dessa oportunidade que você nos fala, de aprender mais ainda, aproveitar essa estrutura do Sebrae, como é que é esse acesso aí? Porque a gente até comentava aqui já em outros episódios do nosso podcast que tem gente que pode até pensar que é difícil chegar ao Sebrae, mas não é não, né? Não é não. Primeiro, uma sala pertence ao município e é parceiro do Sebrae. Quando o município indica um agente de desenvolvimento, ele não vai direto para uma sala do empreendedor atender. Ele passa por toda uma capacitação no Sebrae. Nós temos hoje 12 regionais, né, espalhados no Maranhão todo. Ele vai para a regional fazer capacitação. Todo o portfólio Sebrae, ele vai adquirir conhecimento para se tornar um agente de desenvolvimento. Outra coisa que eu falo muito, agente de desenvolvimento não é um atendente da sala. O agente de desenvolvimento ele vai conhecer o território. E às vezes o próprio agente se destaca tanto que ele se torna um secretário municipal, que ele trabalha com turismo, ele trabalha com agro, ele trabalha com a educação empreendedora e assim vai. Então ele tem um portfólio de conhecimento tão grande que o prefeito enxerga ele como um futuro secretário municipal. Nossa, interessante, né? Esse leque de oportunidades que você conquista ao longo desse caminho, né? E você tem uma trajetória de mais de 15 anos nesse mercado, né? Inspirador, mostrando que mágica é essa do sucesso. Conta pra gente. Exatamente. Há 17 anos, precisamente, viajando o Brasil e o mundo, falando com as pessoas, mostrando os seus potenciais. E quando a gente fala dos segredos mágicos do sucesso, é que eu descobri na minha jornada o que verdadeiramente era sucesso. Porque as pessoas elas têm uma crença e confundem sucesso com dinheiro. E acham que sucesso está vinculado a dinheiro. E dinheiro, na verdade, até está vinculado, porque é uma consequência do sucesso. E a quantidade de dinheiro que você ganha está diretamente proporcional, ligada à quantidade de sucesso que você faz. Então, o que é sucesso? O que é que eu aprendi que é sucesso? Sucesso é o quanto você se torna desejado, desejada e irresistível. Isso é sucesso. E qual é o caminho para isso? Então, um gari pode fazer sucesso, basta que ele faça o seu melhor. Com excelência. Com excelência. E a gente sabe quem é o gari que não suja a nossa porta, que tem cuidado, que é gentil. Policial, professor que quando falta, a diretora vai comunicar, os alunos fazem alguma coisa nessa jornada faz ele se tornar desejado e irresistível. Quando alguém fala o nome de alguém da equipe, que todo mundo vibra com aquela pessoa, quando a pessoa falta ao churrasco e todo mundo fica triste porque a pessoa não foi, a pessoa é desejada e irresistível. Então tudo tem a ver com conduta e atitude dessa pessoa. Quanto que ela se tornou desejada através das suas condutas. Então o grande segredo é você entender que o sucesso, quando a gente fala de segredos mágicos, que não existe segredo mágico para o sucesso. O que existe é que os efeitos do sucesso, eles são extremamente mágicos. Mas não existe uma fórmula mágica. Existe trabalho todos os dias, você colocando em prática a teoria, até porque a teoria sem prática ela não serve para nada. E quando você pega o seu superpoder, que é o que você faz melhor, bota na ponta que é a comunicação para todo mundo ver, e faz isso todo dia com constância, com consistência, com verdade, com honestidade, com ética, essa é a semente que você planta. E a semente ela é opcional, mas a colheita sempre será obrigatória. E aí, certeira, né? E exatamente. E sucesso é isso, sucesso é colheita. Sucesso é fruto, não semente. Semente é amarga, porque semente não é para comer, semente era para plantar.
É interessante demais, né? Mas eu acrescentaria só um pouco mais, né? Porque é colheita, mas também é plantio todo dia. Porque se você não está ali Sim. alimentando, né? Aquilo que você é, o que você se tornou, você se apaga. Você ali vai sumindo no meio de tanta competitividade, não é, Campos? E o segredo, Andressa, né? Dentro da sala do empreendedor, vindo para a sala do empreendedor, eu tenho um exemplo, eu dou muito exemplo quando eu faço minhas visitas nas salas, inaugurações, renovações, até uma visita técnica, a importância da sala. Eu sinto muito a capinha do celular. Eu chamo uma capinha do celular que é um empreendedor informal. Ele não tem formalidade, né? Ele não tem CNPJ, ele não existe. Ele está na informalidade. Ele só vende a capinha. Aí eu tenho um segredo mágico do sucesso dele, ele se tornando um empreendedor, abrindo um CNPJ através dessa empreendedor. Poxa, Campos Júnior, você é agente de desenvolvimento, eu vendo só capinha, mas eu queria vender o celular. Só que eu não tenho crédito. No momento que ele se transforma em MEI, ele passa a ter linha de crédito para poder adquirir mais produtos e vender. Ele na formalidade não vai ter linha de crédito. Quem vai dar linha de crédito para quem está em formalidade? Não tem espaço para essas pessoas. Então, ele se tornando um MEI perante a sala do empreendedor, que tem uma porta aberta, ele se tornando um MEI, ele vai ter vários benefícios. E é difícil ter acesso a essas linhas, Campos Júnior? Não. Antes da palestra do Montanha, nós vamos ter uma palestra agora aqui, juros zeros, no qual o governo do estado vai bancar o juro. Você pede 21 mil reais, o juro que vai bancar o governo do estado. Então, são vários e vários, tem a FAMP, tem várias e várias oportunidades para quem tem um MEI. FAMP, que é aquela que é relacionada ao fundo de aval, né? De linha de crédito. Linha de créditos, entendeu? Que os juros, não existem juros. Então, a pessoa, poxa, é ruim ser formalizado? Não, é bom demais, porque eu posso crescer com o meu sucesso. E com solidez, né, Montanha? É crescer com solidez, isso que é o importante. Exatamente, e o que você falou é muito certo, que é constância. O plantio, ele é constante. E aí a colheita, ela se torna farta, porque a colheita também, o plantio também é contínuo. É contínuo. Então, esse é o grande segredo, não desistir. A diferença de muita gente que não chegou ao sucesso é porque ela desistiu, às vezes bem próximo de conseguir ter retorno naquilo que você faz. Eu tive o prazer de conversar com muitos empresários, com muitos executivos, com muitas pessoas que fazem sucesso, e elas sempre me falam o mesmo segredo. É você ter a humildade de escutar, mas principalmente a humildade de colocar em prática aquilo que tem que ser feito. É o básico bem feito. Quando você faz isso, o resultado chega. Então, segredo, não desista. Existe um tempo de maturação para que se torne real o seu sonho, a sua meta, o seu desejo. Não acontece como mágica. Então, tem um tempo de maturação. Uma das características empreendedoras é a visão a longo prazo. E essa visão a longo prazo vem com maturidade. E a maturidade está no fazer. Então, esse é o segredo. Né? E motivação. A gente está falando muito de motivação, né? Mas o que é motivação? É a junção de duas palavras. Motivo e ação. Mais ação. Atitude. Se tiver motivo e não tiver ação, vira o quê? Ilusão. Então, é necessário ter ação no seu motivo. É aquele projeto engavetado ali que realmente não dá resultado algum, né? Tem que agir, tem que buscar aí todo esse conhecimento, todas essas informações, né? Estratégias para se manter nesse mercado competitivo, né? Fazer a diferença, né? Enfim, muito interessante, né? Muito interessante aí as palavras que você falou aqui para nós. Olha só, eu queria saber agora, Campos Júnior, sobre essa questão da linha de crédito, voltar nessa questão da linha de crédito e de como que as pessoas podem lidar com isso. Porque quando você obtém essa linha de crédito, aquele dinheiro não é seu. É um dinheiro para o seu empreendimento, que você vai ter que investir com planejamento. E esse planejamento, como é que acontece? Aí tá de novo o Sebrae no caminho desse planejamento. O Sebrae também tem a capacitação também no adquirir essa linha de crédito. Eu vi vários projetos, vários programas que você, às vezes, ganha R$1 milhão e não sabe como aplicar esse dinheiro, de que forma aplicar esse dinheiro. Poxa, será que eu tinha necessidade de comprar 50 copos e não 20 comprar outros produtos? O próprio Sebrae, quando você vai abrir a linha de crédito, o próprio Sebrae tem consultores para orientar como utilizar essa linha de crédito. De que forma você acha necessidade de pedir até R$21 mil? É necessidade de pedir os R$21 mil? Pedir apenas R$2 mil, R$5 mil? Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho uma linha de crédito, eu vou pedir logo o total. Mas vai aplicar em outras coisas pessoais que não vai ter retorno para depois pagar. Então o próprio Sebrae tem consultoria para poder a pessoa saber utilizar. De que forma utilizar, o que comprar.
qual é o produto que ela vai adquirir. Quanto comprar, né? Exatamente. E por isso que eu fiz essa pergunta para o Campos Júnior, exatamente para devolver para você, Montanha, porque quando você fala de sucesso, a gente lembra aquela frase, assim, clássica, né? Que o sucesso às vezes pode fazer subir a cabeça. E quando você coloca dinheiro no meio de tudo isso, pode ser bem perigoso, né? E aí, como lidar com essa relação? Eu costumo falar que a vaidade é um estado natural do ser humano, né? E quando mistura poder com dinheiro, o que você tem que entender é que você precisa estar capacitado. E quando eu falo capacitado, é que a ignorância, na verdade, é a ausência do saber. Então, quando você vem para o Sebrae, que é esse parceiro que te ensina os caminhos e mostra que às vezes você precisa dar 2 passos para trás para poder dar 5 para frente, que você não é aquele momento, mas principalmente entender que o empreendedor, ele é um servidor. E quando eu falo servidor, não é servidor público, é servidor de servidão. E quando você entende que você está aqui para servir e resolver o problema dos outros, você vai sempre se policiar com a vaidade e entender que quando você vai para a vaidade, você deixa de ser humilde. Deixa de aprender com aquele que você se relaciona. Então, o grande segredo é se manter firme na sua missão e no seu propósito. Todo mundo veio aqui para resolver o problema de outra pessoa. Pode ser com comida, com roupa, com comunicação. O importante é você focar na transformação daquele que você ajuda. Verdade. E sempre fiel à sua missão e seu propósito. Verdade. A gente pensa também nesse bate-papo aqui muito sobre o papel do líder, né? Aquela pessoa que está ali à frente da empresa. Mas tem gente que não consegue delegar tarefas. E aí ela termina ali sendo sobrecarregada com tantas funções, com tanta coisa para fazer, e o negócio pode não dar certo, Campos Júnior. E aí? E aí, Montanha? O que fazer nessa hora? O que eu costumo falar para as pessoas é que esse é o maior erro do empreendedor. É quando ele não consegue delegar. Porque o empreendedor ele tem uma crença de que ninguém vai fazer igual a ele. Só ele consegue fazer daquele jeito. Ele termina centralizando tudo. E aí, quando ele centraliza tudo, ele termina não tendo tempo para focar na missão dele. Ele tem que ter pessoas à sua volta que ajudem você nas suas tarefas. Eu tenho um exemplo que tem Léo, que está aqui comigo, está comigo há 11 anos. Então, eu não sei de nada. Léo só chega para mim, feito a criança, e dá, ó, toma passagem e vai. Porque essa parte ele faz muito bem. E qual é o segredo? O segredo para você aprender a delegar, como empreendedor principalmente, é você entender que você não precisa estar sozinho. Você precisa tem que ter um bom time. Tem que ter um bom time. E você só forma um bom time dando um empoderamento. E tem uma coisa que eu sempre falo, que aí, independente de religião, é sobre o modelo de vida que eu sigo, que eu sempre falo, né? Jesus foi um homem que veio principalmente um dos maiores líderes e comunicadores da Terra. O que é que Jesus fazia? Ele fazia a trama do avesso. Isso é segredo para você, agora empreendedor que tá aí. Qual era a trama do avesso? Ele não via a pessoa pela trama que é apresentada. Ele via pela costura que tá por dentro. Então olhe para os seus colaboradores não pelo que ele pode dar agora, mas o que ele pode dar lá na frente com informações e capacitação que você vai dar. Então esse é o grande segredo. É aquela pedra preciosa que está sendo lapidada, tem que ser cuidada, mas você tem que enxergar, né? Tem e que a gente olhar quer réplica. Já percebeu que quando a gente é empreendedor, a gente quer réplica? Claro, do jeito que o fruto ruim estraga os outros, o bom, né? Estimula, e a né? gente quer igual inspira. a gente. Mas o que é que vai acontecer? Não tem. Não existe ninguém. Existem pessoas que são boas em determinadas áreas. O que é que você faz? Potencializa o que aquela pessoa é boa. Então, tem gente que não consegue ser líder, por exemplo, mas consegue executar operacionalmente como ninguém. Então, qual é o segredo? Delegar e dar superpoderes às pessoas que podem executar. Mas você tem que empoderar para isso. É isso. Muito obrigada mesmo pelas palavras, por nos incentivar, por trazer aqui tanto conhecimento, tanta motivação, para que a gente possa transformar juntos. Roberto Montanha, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Volte em outras oportunidades. E você também, Campos Júnior, muito obrigada. Obrigado. Parabéns aí pelo time, já que a gente fala de time aqui, Isso. escolheu um bom time. O Sebrae escolheu um excelente time para o nosso evento Transformar Juntos 2025. Obrigada. Obrigado, eu Sebrae que agradeço em nome de toda a minha equipe da Unidade de Negócio, minha gerente Larissa também me botou nessa missão de poder estar trabalhando dentro da sala do empreendedor. É um orgulho que nós temos, assim, a gente tem muito orgulho do que faz. E fazer com prazer e poder motivar mais não tem preço. É satisfatório, né? Obrigada, E eu que Montanha. agradeço também, o coração cheio de alegria de poder estar junto com vocês aqui. Parabéns pela condução do programa, é excelente, energia fantástica. E é isso, o pessoal da técnica que está aqui, que muitas vezes o pessoal não vê, né, são os homens e mulheres por trás das cortinas que fazem acontecer. Então a palavra é gratidão. É o nosso time também. Obrigada a todos. Aguardem o próximo episódio do nosso podcast com o Sebrae. Você pode mais e acredite. A gente pode transformar juntos.